Oi pessoal, a gente está aqui para mais uma videoaula sobre redação. Hoje eu vim trazer para vocês alguns textos que são predominantemente narrativos. A gente vai aprender um pouquinho sobre narração e vai aprender um pouquinho sobre esses gêneros também, para vocês saberem como produzir esses gêneros lá nas provas da Unicamp, da UFLA e da PUC, que são as universidades que trabalham com gênero por enquanto, tá certo? A narrativa, ela tem algumas especificidades, certo? Ela tem alguns elementos que são importantes que não faltem no texto. Alguns elementos como foco narrativo, enredo, personagens, espaço e tempo, certo? O foco narrativo, ele vai mostrar o narrador, que tipo de narrador vai estar então contando a história pra gente. A gente pode ter narradores diferenciados. A gente pode ter narrador em primeira pessoa, que é chamado de narrador personagem. Esse narrador personagem, ele pode ser o narrador personagem protagonista, quando é o personagem principal da história que vai contar a sua própria história. Ou um narrador personagem testemunha, quando é um personagem secundário que conta a história de um protagonista. Em Sherlock Holmes, por exemplo, é assim, um personagem secundário conta a história de Sherlock Holmes. Já em Dom Casmurro, a gente tem o Bentinho contando a sua própria história pra gente, tá certo? Então, se numa prova eles pedirem direcionado o tipo de narrador ou o tipo de foco narrativo, você já está sabendo como fazer. Além dos narradores personagens, a gente tem também os narradores oniscientes, que são aqueles que não participam da história. Então, eles têm uma visão geral de todo o contexto, inclusive sobre o que os personagens pensam, fazem, como eles agem, qual vai ser a ação seguinte. Ele tem uma visão onisciente, ele está em todos os lugares e sabe tudo que todo mundo pensa e sente, tá certo? Então, se lá na redação, na proposta de redação, estiver direcionando o foco narrativo ou o tipo de narrador, você já sabe o que fazer agora, ok? O enredo é a parte da história, efetivamente a história que vai ser contada. Então, o enredo é tudo que está acontecendo dentro da narrativa. Os personagens, não existe narração sem personagem, ok? Pode ser um personagem, dois personagens, muitos personagens, não tem uma quantidade limitada. Isso vai depender do texto que você quer criar. Num romance, por exemplo, são inúmeros personagens. Se a gente pensar em Harry Potter, né, a gente tem lá uma infinidade de personagens. Mas num conto, por exemplo, a gente já tem um número limitado, né? E esses personagens também têm características. A gente tem o protagonista, que é aquele que é o principal da história. E os secundários, que são aqueles que ajudam a contar a história, ok? Os personagens, eles podem ser planos ou redondos. Os personagens planos são aqueles que começam e terminam a narrativa do mesmo jeitinho. E os redondos são aqueles que vão se modificando conforme a narrativa vai acontecendo. No romantismo, por exemplo, a gente tem a maioria dos personagens planos, começa e termina a narrativa do mesmo jeito. Já no realismo, os personagens são redondos, ok? O espaço é onde acontece a narrativa. Nem sempre nas narrativas o espaço está claro, né? Mas se lá na proposta de redação eles pedirem que você direcione a narrativa para um espaço X, você já sabe o que é. Espaço é o lugar onde a narrativa vai acontecer, certo? Esse lugar pode ser físico ou pode ser imaginário. Isso vai depender muito do seu texto. O tempo a gente pode definir o tempo de várias maneiras. O tempo histórico é quando a narrativa está acontecendo. Então, eu quero contar uma história que acontece no século XIX. O tempo histórico da minha narrativa é do século XIX. Vou contar uma história que acontece hoje. O tempo histórico, então, é a contemporaneidade, certo? Esse tempo, ele pode funcionar dentro da narrativa, a passagem do tempo, de duas maneiras. O tempo pode ser cronológico, quando segue a ordem do relógio, ou pode ser psicológico, quando segue o fluxo do pensamento. Então, isso também pode estar na proposta de redação, pedindo direcionadamente que tipo de tempo você tem que usar. E aí você vai ter que seguir a essa instrução da narração, certo? Dentro do tempo cronológico, a gente pode ter flashbacks. O que são flashbacks? São voltas ao passado, né? Como no filme Titanic, por exemplo, em que você tem lá
uma senhora que vai até o barco que estava explorando o mar, e quando falam de uma joia e mostram um desenho de uma mulher para ela, ela se reconhece nesse desenho e volta ao passado, relembrando toda a trajetória do Titanic. Isso é flashback. Então, quando você faz um retorno ao passado, é como se a narrativa parasse naquele momento, você retorna ao passado, e quando a narrativa volta, ela volta daquele momento para frente, certo? O flashback, então, para a narrativa naquele momento. Também, numa proposta de redação, eles podem pedir para que vocês coloquem alguns flashbacks. Aí vocês têm que utilizar o flashback dessa maneira, certinho? O enredo, ele vai ter uma sequência. Na verdade, na narrativa, essa sequência é bem livre, né? Mas, geralmente, se você seguir a narrativa tradicional, ele vai seguir uma sequência lógica, como uma situação inicial, que é monótona. Nessa situação inicial você apresenta os personagens, apresenta onde essas pessoas moram, com quem as pessoas convivem, principalmente o protagonista. Depois vai haver uma quebra dessa situação inicial, e nessa quebra se estabelece o conflito. E é a partir do conflito que toda a narrativa vai se desenvolver, na busca da tentativa de resolução desse conflito, certo? E aí é que a história se desenvolve. Ela vai se desenvolvendo até chegar ao ponto máximo, que é o clímax. No clímax é o momento em que tudo se resolve. E aí vem a conclusão da narrativa. Então a gente tem um gráfico da narrativa da seguinte maneira: situação inicial monótona, acontece o conflito, a narrativa vai subindo e depois chega ao clímax e volta então a uma monotonia. Ok? Esse é o gráfico, então, do enredo. Esse enredo, não, como eu falei no início, não precisa acontecer exatamente nessa lógica. Você pode, por exemplo, começar uma narrativa pelo clímax, né? Então você começa pelo ponto culminante e volta ao passado contando o que aconteceu antes disso, para que aquela história culminasse nesse momento aí. Sim? Assim você pode fazer, ou você pode seguir a ordem tradicional. Não importa. Se você tem pouca experiência narrativa, o ideal é que você siga a ordem tradicional, né? Mas se você já tem mais habilidade na narrativa, aí você pode então fazer a coisa ser mais surpreendente, ok? Tendo em vista todo esse contexto narrativo, a gente pode então partir para os gêneros, certo? Lembrando que a narrativa é um tipo textual e alguns gêneros textuais se estruturam predominantemente através da narrativa. Então vamos falar de alguns gêneros que podem cair nessas redações que vocês vão fazer nesses vestibulares que a gente já citou. Por exemplo, o conto é um texto possível de cair. No conto você vai ter uma estrutura bem simples, com poucos personagens. O objetivo do conto é simplesmente contar uma história, certo? Essa história pode trazer uma reflexão? Pode, não é obrigatório. Essa história pode ter uma moral? Pode, não é obrigatório, certo? Então, o conto é uma narrativa bem livre, com poucos personagens, um personagem central e outros sendo ajudando a contar a história desse personagem central. Poucos cenários também. Os contos de fadas são bons exemplos de contos para a gente poder ter um norte, né, do que seria um conto. Então a gente tem, por exemplo, Cinderela, um personagem central que é ela, as irmãs, a madrasta, alguns animais que participam dessa história, um castelo, o príncipe e o ajudante do príncipe, somente. E a história vai se desenrolar em torno desses personagens e o principal dentro do conto é a ação que vai se desenrolar de uma maneira rápida, eficiente e objetiva. No caso de um vestibular, no caso da Unicamp, por exemplo, você tem 24 linhas para desenvolver o texto. Então tem que ser o mais objetivo possível e o mais criativo possível. A narração, ela depende muito da criatividade para que ela seja eficiente. Outro gênero possível, que é predominantemente narrativo, é, por exemplo, a fábula. Na fábula já é obrigatório que você traga uma moral. Você vai contar uma história que tem um objetivo moralizante, certo? E no final da fábula é obrigatório uma frase abaixo do texto que indique a síntese da moral da história, né? Então a caracterização da fábula, ela vai acontecer através dessa moral. Então você põe o título, desenvolve o texto apresentando uma moral e você sintetiza essa moral numa frase abaixo do texto, ok?
Outro texto do gênero, outro gênero narrativo que pode ser cobrado é a crônica. A crônica é um texto que se desenvolve no contexto jornalístico e ela vai se desenvolver sempre a partir de uma crítica para fazer com que o leitor reflita. Então, parte de um título, de uma história que vai ser contada, mostrando alguma situação em que o leitor possa refletir sobre ela e então tirar alguma conclusão a partir daquele contexto que foi apresentado na crônica. A gente também pode ter a notícia. A notícia já é um texto que não é ficcional, é um texto que vai partir de fatos reais e que vai também contar pra gente uma história que aconteceu na vida real. A parte também de uma manchete e a partir da manchete, então, o repórter vai contando pra gente a história que aconteceu aí na vida real. Tá certo, gente? Então, hoje a gente teve aí uma palhinha sobre narração, sobre alguns gêneros que se desenvolvem predominantemente através da narração. Ok? Até a próxima aula!